Então tá, pessoal. Olá, como é que estão? Dando continuidade ao nosso curso de teoria musical, vamos para mais uma aula, tá ok? Não deem bola para esse cachorro que lá. Eu acho que vocês devem estar ouvindo. Tem um cachorro latindo aqui que está me incomodando um pouco, mas eu creio que não vai incomodar tanto. Então vamos lá, tá bem? Dando continuidade então à parte de intervalos agora na teoria musical, conforme a gente viu que entre uma nota e outra há uma distância sonora. E essa distância é dada na frequência de onda. Mais ou menos podemos entender a velocidade com que essa onda oscila o ar. Tá? E essa distância, de uma maneira musical, ela é medida em tons e semitons, conforme a gente vê no slide. Tá ok? Então, fiquem bem tranquilos. Vamos entender como é que isso funciona. O que que é tom, o que que é semitom. Tá ok? Então temos todas as nossas 12 notas musicais, do Dó à oitava do Dó, tá ok? E a distância entre a primeira nota e a segunda nota, entre o Dó e o Dó sustenido, essa distância ela é calculada em um semitom, ou como é que a gente pode dizer, meio tom, tá ok? E essa distância, ela se repete entre todas as 12 notas musicais, isso é regra e não muda. Tá? Não vai mudar. Não se preocupem com isso. Ah, mas não. O intervalo entre uma nota e a próxima é exatamente de meio tom ou um semitom, tá ok? Então, do dó sustenido pro ré, eu tenho mais meio tom, tá ok? E agora se eu perguntar para você quanto tem do dó ao ré, nós temos um tom, tá ok? Somando meio mais meio, um tom. Música, para quem ainda não sabe, música é muita matemática, tá? Música é puramente, simplesmente matemática. E vocês vão ver através dessa aula como isso se faz tão verdade, tá ok? Continuando, do ré para o ré sustenido, a gente tem quanto? Mais meio tom. Do ré sustenido pro mi, a gente tem mais meio tom, tá ok? Do ré pro mi, um tom, tá ok? E agora se eu perguntar para você quanto que tem do dó para o mi, uma matemática simples. Meio mais meio, 1. Mais meio, 1,5. Mais meio, 2. 1 mais 1, 2. 2 tons é a distância do meu dó até o mi. Entendido até aí? Ok. Continuando. 12 tons, 12 semitons ou 6 tons equivalem a uma oitava. Que distância é essa de 6 tons ou 12 semitons? É a distância do dó até o próximo dó. Fisicamente, a gente pode olhar através do teclado. Olha só. Aqui eu tenho um teclado, tá ok? E fisicamente a gente pode olhar. Aqui está o dó e aqui está o próximo dó. Essa distância ela é dada em uma oitava, tá ok? Isso tem em todos os instrumentos, no violão, na guitarra, enfim. Só um minutinho, eu vou pegar o... Deixa o violão para depois, tá ok? Entenderam? Continuando. A classificação dos intervalos, tá? Os intervalos eles são classificados em simples e compostos. Mas nós vamos abordar nesse primeiro momento apenas os intervalos simples, tá ok? Mais adiante a gente vai entrar nos intervalos compostos e ver como eles funcionam dentro da teoria musical. Então a gente tem os nossos, todos os nossos intervalos, né? Se você observar, toda a nossa estrutura musical ela é baseada nas 7 notas musicais que a gente aprendeu na última aula. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Ok? Aqui nós temos essas notas e repetidas, Dó, Ré, novamente. Tá? E o que é um intervalo simples? São os intervalos presentes na primeira oitava, vamos dizer assim, no Dó ao Si. Primeira repetição dessas notas. São os intervalos simples. Adiante deles, a gente vai ter os intervalos compostos. Tá ok? Então, vamos ater apenas ao simples. Vocês sabem que existe, vão entender essa divisão inicialmente. Mais à frente a gente vai entender com mais calma e mais clareza. Mas se você olhar num primeiro momento, se eu disser para você um intervalo de nona,
como é esse aqui, ele é exatamente igual, a sonoridade vai ser só, a nomenclatura vai mudar, mas a sonoridade é o mesmo do intervalo de segunda, tá? Ah, mas tu estava falando em tons e semitons e agora está falando em intervalo de primeira, nona e segunda. O que que é isso? Tons e semitons é o cálculo da distância entre uma nota e outra. E o intervalo, classificação do meu intervalo, é dada dessa forma. Um intervalo de primeira justa, um intervalo de segunda, um intervalo de quinta justa, um intervalo de terça maior, de terça menor. Vamos entender isso mais agora à frente, tá? Um exemplo de uma classificação de intervalo, de Dó a Mi. Como eu faço isso? Eu conto normalmente. Dó, primeira, Ré, segunda, terceira, Mi. Dó, Ré, Mi, conforme a gente pode ver no slide, primeira, segunda e terceira. Mais um exemplo de Dó a Lá. A gente conta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Continuando, repetindo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, o intervalo de Dó a Lá é um intervalo de sexta, tá? E agora a gente vai entender, vamos pegar mais um exemplo antes, de Sol a Dó, porque até agora a gente só viu tudo partindo do Dó, né? O Dó natural, Dó como origem. E se outra nota for a origem do cálculo do intervalo, o Sol, funciona da mesma forma, tá ok? Eu só, quando eu chegar no Si, eu começo a contagem das notas a partir do Sol, mas quando eu chegar no Si, eu inicio no Dó novamente. Como isso funciona? Sol, vamos olhar as notas aqui. Sol, Lá, Si, repito, Dó. Dó, um intervalo de quarta, tá ok? Continuando agora, esses intervalos eles possuem umas subdivisões de acordo com a distância. Como eu falei, as 7 notas básicas, elas são as 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si são a base para tudo. Tudo se calcula em cima delas e os intervalos se dão através delas. Mas a distância pode variar. E esse intervalo, além de ser classificado em primeira, segunda, quinta, sexta, ele possui uma subclassificação, podemos dizer assim, que pode ser maior, menor, justo, quinta justa, quinta aumentada. Tá ok? Continuando então na nossa aula. A gente pode ver aqui em cima nessa tabela os tons, tá? Que é a distância das minhas notas. Meio tom, um tom e meio, 2 tons e meio, 3. E como eu falei, 6 tons que equivalem a uma oitava. Tá ok? Uma oitava. Tive que dar uma paradinha aqui porque... Continuando. E cada distância de uma nota a outra equivale a uma dessas classificações, como pode ver aqui. 2 tons, por exemplo, equivalem a um intervalo de terça maior. O M maiúsculo simboliza que uma nota ela é maior, que o intervalo é maior. O M minúsculo, por exemplo, menor. A gente vai vendo isso com o tempo, tá? Se você tá aí, anota isso aí. M maiúsculo é maior, M minúsculo é menor. Eu vou ser objetivo nessa aula, então vai pegando aí e vai anotando. O J quer dizer o quê? Justo. O A maiúsculo, aumentado. E o D maiúsculo, diminuto. Tá? Anota aí. Mas agora a gente encontra essa nova forma aqui. Se eu encontro um intervalo que ele é dito como maior, só que não corresponde à minha distância de 6 tons, de 5 tons, eu calculei lá com a conta das notas. O intervalo de Dó a Mi. Dó, Ré, Mi. É um intervalo de terça. Tá? Só que a distância, conforme essa tabela aqui, o intervalo de terça, tá ok? Ele pode ser tanto com uma distância de 2 tons ou uma distância de 1 tom e meio. Se ele for uma distância de 1 tom e meio, ele vai ser um intervalo de terça menor. Se ele for uma distância de 2 tons, vai ser um intervalo de terça maior. Vamos ver isso agora nos exemplos, tá? Vou colocar tudo isso em prática. Primeiro exemplo. Vamos classificar agora de fato esse intervalo, conforme ele deve ser mencionado, tá ok? De Dó a Fá. Tá ok? A primeira coisa que a gente precisa fazer
é fazer aquela conta básica. Dó, primeira, Ré, segunda, Mi, terceira, Fá, quarta. Tá ok? Então, primeira coisa, eu defino esse intervalo como intervalo de quarta. É definido, tá? Isso não muda, não pode mudar. Agora a gente vai calcular a distância entre o Dó e o Fá. E como a gente vai fazer isso? Olha só, temos as nossas 12 notas musicais. Eu vou pegar uma caneta para ficar mais fácil aqui. Temos as nossas 12 notas musicais. E a gente vai contar agora de meio em meio tom, conforme aprendemos que a distância entre cada nota é meio tom. E vamos ver qual é a distância do Dó até o Fá. Dó para Dó sustenido, eu tenho quanto? Meio tom. Do Dó para o Ré, eu tenho meio tom. Do Ré para o Ré sustenido, eu tenho meio tom. E assim sucessivamente, até o Fá. E agora eu somo todos esses meios tons. Aqui eu tenho meio e aqui eu tenho meio. Somando tudo, a gente tem meio mais meio, 1, mais meio, 1,5, mais meio, 2, e mais meio, 2,5. Agora vamos naquela tabelinha lá. Saiu antes aqui. Na tabelinha diz o quê? Que o intervalo de 2 tons e meio, está aqui circulado, equivale ao intervalo de quê? Lembra só vamos olhar o intervalo simples. Quarta justa. Então o intervalo que eu tenho entre Dó e o Fá é um intervalo de quarta justa. Vamos para o próximo slide. Dó a Mi. Vamos ser mais intuitivo nesse aqui. Tá? Um intervalo de terça. Por quê? Dó, Ré, Mi. Terça. Olhando as notas, calculando a distância. Aqui meio, 1, 1,5, 2. Então eu olho na minha tabela. 2 tons está aqui. Esse intervalo é dito como um intervalo de terça maior. Tá ok? Mais um exemplo. Agora o intervalo partindo de uma outra nota base. O intervalo partindo de Mi. De Mi a Ré. Como é que a gente vai calcular isso? Da mesma forma. Intuitivamente, vamos dizer que ele é sétima. Ah, mas como assim, Gustavo? Vem comigo. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Repito Dó. Dó, Ré. Sétima. Como por definição. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Tá ok? Então, intervalo de sétima, conforme a gente colocou aqui. Continuando. Vamos fazer a contagem agora da distância nos tons e semitons. Tá? Do Mi para o Fá, meio. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. No Dó a gente chegou com 4. Tá ok? E agora o que eu faço, Gustavo? Esse Dó aqui é o mesmo que esse aqui. Tá? Só está sumindo na oitava. Então aqui eu tenho 4. Confere comigo, continuando. Mais meio, 4 tons e meio. Mais meio, quanto eu tenho aqui? 5 tons. Tá ok? Então, olhando a nossa tabela, 5 tons está aqui. Tá ok? Quanto é o intervalo de 5 tons? A gente já viu que é um intervalo de sétima menor. Tá ok? E mais um exemplo aqui. Eu não sei se esse é o último, mas esse aqui é para confundir um pouco a cabeça de vocês. Mas para que vocês possam entender, tá? As variações que podem ocorrer. Um intervalo de um Ré bemol até o Si. Como funciona isso? No primeiro momento eu esqueço o bemol, o sustenido e conto só as notas naturais. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Um intervalo de sexta, ok? Agora vamos calcular a distância e para a distância sim eu verifico o sustenido e o bemol. Um Ré bemol. Lembra que eu falei da enarmonia, que às vezes uma mesma nota, ela pode ser a mesma nota, mas pode ter diferentes nomenclaturas? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. O Ré bemol é a mesma coisa que um Dó sustenido, tá? É a mesma nota. Então, a gente pode partir da contagem de um Ré sustenido, que no caso aqui, pensando nele como um Ré bemol. Então, continuando. Distância, meio, 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5.
Agora vamos na nossa tabela. 5 tons, tá onde? Tá aqui. E o que equivale um intervalo com 5 tons? Uma sétima menor. Mas, Gustavo, tu falou que era um intervalo de sexta, conforme eu coloquei aqui. Por que tá sexta aumentada ali? Lembram dessa tabelinha que eu passei para vocês? Então, o que acontece? Quando eu chego numa situação como essa, onde eu sei que o meu intervalo é de sexta, por definição, segundo a contagem através das notas naturais. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. É sexta, é definição. Isso não pode mudar. Então, a minha tabela está dizendo que é uma sétima menor. Como eu faço isso? Eu olho um para trás ou um para frente até encontrar um intervalo de sexta. Eu vou para trás e encontro aqui um intervalo de sexta maior. Estão entendendo? Estão comigo? Sexta maior. Vou naquela minha regra de nomenclatura, vamos dizer assim, de classificação de intervalo. Quando eu encontro um intervalo maior e eu preciso ou subir ou descer meio tom no meu intervalo, a nomenclatura dele varia. Se eu encontro um intervalo maior e eu preciso subir meio tom, eu digo que é um intervalo aumentado. Tá ok? Se eu encontro um intervalo justo, tá ok? E eu preciso subir meio tom, eu também digo aumentado. Só que, se eu encontro maior e preciso diminuir meio tom, eu encontro um intervalo menor. E se eu encontro um intervalo justo e eu preciso diminuir meio tom, eu encontro um intervalo diminuto. Questões de nomenclatura. A distância entre tudo isso aí é meio tom sempre, tá? Preciso diminuir meio tom. Diminuto, mais meio, mais que diminuto. Tá ok? Então, voltando para cá, a gente tem aqui que o anterior ao, a distância de 5 tons, a gente encontrou o intervalo de sexta maior, só que o intervalo de sexta maior é 4 tons e meios. E a gente calculou a nossa distância aqui e ela é de 5 tons. Logo, eu preciso aumentar meio tom nesse meu intervalo de sexta maior. Na tabela, sexta maior eu preciso aumentar meio tom. Eu digo que o intervalo é um intervalo de sexta aumentada. Tá ok? Pode ter ficado confuso, mas na próxima aula presencial a gente vai tirar as dúvidas. Se você tiver dúvidas, você pode botar no grupo ali, mandar um áudio, mandar um vídeo perguntando essa dúvida. E eu vou colocar agora, vou deixar para vocês uns exercícios para que vocês possam colocar em prática esse cálculo de distâncias e classificação de intervalos. Olha só. Eu vou deixar esses exercícios e vocês podem executar eles, tá? Eu vou mandar eles escritos no grupo ali também, junto com o vídeo. E vocês executem a classificação do intervalo. Ah, Gustavo, o intervalo de Dó a Mi é o quê? Esse primeiro eu vou fazer junto com vocês agora. De Dó a Mi. Dó, Ré, Mi. Um intervalo de terça. Tá? E agora eu preciso calcular a distância. Vamos fazer intuitivamente, tá? Para ajudar vocês. Dó a Dó sustenido, meio. Dó sustenido a Ré, mais meio. Ré a Ré sustenido, mais meio. Ré sustenido a Mi, mais meio. Somando os meios, meio, 1,5, 2. 2 tons. Eu voltando lá na minha tabela, 2 tons tá aqui. O meu intervalo é de terça maior. Então, eu coloco aqui terça maior. E é isso que eu quero que vocês façam com todos esses intervalos. São poucos para fazer, mas vai exercitar vocês de uma maneira que esse tema ele fique mais claro e esse tema ele fique mais claro na mente de vocês, tá ok? Então, façam esses exercícios, tirem um print do vídeo, tirem um print da tabela que eu mandei lá para vocês. Se quiserem essas imagens que eu usei nessa apresentação, me peçam que eu vou estar mandando. Eu não vou mandar no vídeo ali, no grupo, porque vai ficar meio perdido para quem não assistiu o vídeo. Então, tira o print do vídeo ou me pede que eu mande as imagens numa qualidade melhor para que vocês possam estar realizando esses exercícios e trazendo no próximo sábado ou na próxima aula que a gente tiver. Tá ok? Deus abençoe a todos. Eu espero que estejam gostando e que esteja sendo proveitoso para a vida de vocês. Deus abençoe. Até a próxima.